Você gerou seu mapa astral, entrou na foto e se sentiu confuso, confusa com aquilo que você estava vendo, com aqueles símbolos, com aquelas linhas, com aquela roda zodiacal e tudo pareceu tão inelegível para você? Eu entendo, eu também já passei por isso. Então, no vídeo de hoje a gente vai estar abordando o mapa astral em 3 passos. A gente vai estar aprofundando um pouco aí 3 aspectos principais e vamos estar desmistificando aí esse mapa natal, mostrando que é uma questão muito de você juntar conceitos com a sua experiência de vida e assim você consegue ter um entendimento maior sobre você mesmo e consegue entender o caminho que você está trilhando na sua vida, né? Então, os aspectos que a gente vai abordar hoje vai ser o Sol, a Lua e o Ascendente, né? O Big Three, que vão estar dando pra gente uma base de personalidade. Lembrando que a leitura desses 3 aspectos não vai estar trazendo uma leitura completa do mapa, pelo contrário, é realmente só a pontinha do iceberg. Então, eu quero estar explicando para vocês o que é cada coisa, né? Vamos começar pelo Sol. O Sol ele vai falar sobre a nossa essência, né? O Sol é aquele signo popular que todo mundo fala, qual que é teu signo? Ah, eu sou pisciano. Ah, eu sou geminiano. Ah, eu sou libriano. Ah, eu sou ariano. É o signo que realmente é do dia que você nasceu, assim, né? É quando o Sol tava onde o Sol tava naquele momento. Então o Sol vai falar sobre a sua essência, sobre a sua vontade consciente, ele vai falar sobre uma coisa que é muito natural sua, porque onde o sol ele toca, ele ilumina, né? Ele dá clareza. Ele pode queimar também? Pode. Mas ele dá clareza, né, para onde ele tá posicionado no seu mapa, né? Então, o sol ele basicamente vai falar sobre uma essência. Então, você não pode ignorar a sua essência, você não pode ignorar essa coisa. Só que o que eu quero falar com isso é que hoje em dia a gente tem muito essa visão superficial, né? Da astrologia em geral. Por exemplo, eu tenho o Sol em Escorpião, então significa que eu sou controlador e manipulador? Não, não significa isso. Não significa. Isso tem um pouco de verdade? Pode ter, pode não ter, entendeu? E é isso que você precisa entender. Por isso que eu acho que a astrologia é uma linguagem de estudo muito legal, sabe? Porque ela não é uma coisa que você segue um padrão. Ela é uma coisa personalizada. É uma coisa onde você vai interpretar o seu mapa e vai ter um resultado muito único. Talvez da mesma pessoa que nasceu no mesmo dia que você, sabe? Então, o mapa astral é uma coisa muito única. E por isso que é super importante você ter a sua data, o seu local e o seu horário. Principalmente o horário, né? Porque isso vai definir o seu ascendente. E já que a gente está falando em ascendente, vamos explicar o ascendente. O ascendente ele é o seu corpo, é a forma como você veio ao mundo. Ele representa seus começos, a primeira impressão que você passa. Então, às vezes, você vê alguém e fala assim: nossa, aquela pessoa ele tem uma cara de braba, tem uma cara de uma pessoa irritadiça. Mas na verdade, às vezes ela nem é. Provavelmente ela não é, sabe? É mais a questão do ascendente dela que traz essa imagem independente de qual seja a imagem. Então, o ascendente é isso, é a primeira impressão, é como o seu corpo se comporta, como você expressa a sua energia através do corpo, fala sobre características físicas, né? Então, é um aspecto que vai demarcar basicamente o início do seu mapa. Não é o Sol que demarca o início, é o ascendente, né? Vamos deixar bem claro aqui, e provavelmente é um dos aspectos mais importantes que a gente tem aí, porque é a forma como a gente se enxerga, é a forma como os outros enxergam a gente, mas dentro de um estudo terapêutico é a forma como você se enxerga, como você se aceita, aceita o seu corpo, a sua forma de ser, a sua forma de se expressar, né? Então, esse é o ascendente. E agora o último aspecto é a lua. A lua fala sobre padrões emocionais, ela fala sobre nutrição, ela fala sobre afeto, como você dá e recebe afeto, o que te faz se sentir, né, nutrido, acolhido. A lua, para além do que falam dela, né? A lua fala sobre as emoções, fala sobre como você sente as coisas. Sim, também. Mas a lua, ela fala também sobre padrões de proteção, padrões que você cria como se fosse uma casca de uma cebola, sabe? Tem várias camadas no teu mecanismo lunar. Então, a lua, ela não é simplesmente como você sente as emoções ou como você recebe afeto.
A lua ela tem um histórico, sabe? A lua ela é um apunhado de memórias emocionais que vão se sobrepondo até que chega no momento que você está olhando isso, por exemplo. Daí você analisa a sua lua e percebe, nossa, talvez eu realmente não estou me sentindo nutrido emocionalmente. Mas eu tenho uma lua em câncer, entende? Ou seja, você tem uma lua em domicílio, por exemplo, uma lua que está muito bem aspectada com o signo, não significa que toda lua em câncer vai estar bem aspectada e tal. Mas eu quero dizer que muitas vezes a gente não entende como a gente funciona, qual que é a nossa forma natural de funcionar, e a gente acaba se desprendendo um pouco, né, ah, da nossa essência, porque no fundo tudo é essência, né? Tudo é uma forma natural de ser, é uma forma de a gente se organizar e conseguir compreender os acontecimentos ao nosso redor. Por isso que a Lua, ela é um astro de estudo muito importante, né? Porque ela, basicamente, foi ela que deu um jeito em tudo até hoje na sua vida. Basicamente é isso. Muitas pessoas vivem, né, em lunar, ou seja, quando a gente fala que a pessoa é lunática, a gente não tá falando que a pessoa é louca, que a pessoa é uma assassina. A gente tá falando que ela vive num modo muito estável de viver, que ela vive num sentido de lua mesmo, porque a lua ela é instável, ela muda de signo a cada 2 dias e meio. Então, quando a gente fala uma pessoa lunática, às vezes é só uma pessoa que é regida pela lua dela, sabe? Uma pessoa que um dia acorda bem, um dia acorda mal, né? Tipo um ditado popular. Mas enfim, agora que tá bem explicado os 3 aspectos, eu trouxe um mapa aqui de uma pessoa canceriana e a gente vai estar dando uma analisada nela, nesse mapa. Vamos identificar onde é que tá o Sol, a Lua, o ascendente. E vamos estar tentando aprofundar um pouco e eu quero te mostrar como pode ser simples. Como você juntar os conceitos, né? Juntar o seu conhecimento e os conceitos da astrologia mais a sua experiência de vida, o que você vem observado na sua vida, você consegue ter uma visão muito terapêutica e uma visão de muita clareza. E é por isso que eu amo a astrologia, porque você consegue se identificar com o seu próprio processo, sabe? É como se você passasse a vida inteira falando assim: ah, eu queria tanto que a minha vida tivesse um manual de instrução. E daí existe uma mapa astral, que é basicamente isso. Então vamos dar uma olhada aqui. Aqui no mapa. Pera aí. Aqui. Primeiro vamos identificar o Sol aqui, né? Primeiro aspecto que a gente começou falando. Tá aqui no meu cursor, ó. É essa bolinha aqui que tem um pontinho dentro. Tá nos 6 graus aqui do signo de Câncer. A Lua tá aqui do ladinho no signo de Gêmeos, aos 27 graus. E o ascendente tá aqui em Virgem, nos 2 graus, tá aqui o ascendente. Lembrando, gente, que o ascendente, como eu falei, ele é o início do mapa, ou seja, o ascendente, quando a gente fala assim, o meu ascendente é em Virgem, significa assim, a minha casa 1 é em Virgem, ok? Só para deixar claro que o ascendente ele demarca o começo do mapa. E ele vai estar sempre assim na horizontal, ó. Vai estar o ascendente aqui, onde é que está o meu cursor. E lá do outro lado do ascendente, de uma forma positiva, né? Na oposição, vai estar a casa do descendente, certo? Então, João, ok, eu gerei meu mapa, tem alguma coisa parecida com esse gráfico aí, mas como que eu leio? Eu já sei que o meu Sol é em Câncer, que a minha Lua é em Gêmeos e que meu ascendente é em Virgem. Como que eu continuo lendo isso? Como que eu interpreto isso? Primeiramente, entendendo qual que é a essência de cada signo, né? Eu posso trazer um vídeo mais pra frente explicando a essência de cada signo certinho, mas hoje eu quero trazer uma coisa bem mais rápida e que, se você fizer uma pesquisa ou se você já tiver um conhecimento prévio, você vai entender já como ler. Então, por exemplo, vamos usar esse mapa aqui que eu trouxe de exemplo. Câncer, o que é o câncer? Câncer ele é um signo maternal, ele é um signo que vai falar sobre a mãe, ele é um signo que vai falar sobre nutrição emocional, né? Porque ele rege a lua. Ele vai estar falando sobre um mundo emocional, uma forma sua de fazer as coisas, um certo posicionamento de que eu gosto do que eu tenho e eu quero preservar o que eu tenho, eu quero valorizar o que eu tenho e eu gosto de fazer as coisas da minha forma. Essa é uma energia canceriana, uma energia que ela abraça, seja a si mesma, seja as pessoas que ela ama, né?
Então, para você ler os seus aspectos, você vai juntar o que significa o planeta, ou o astro, né? E o que significa o signo que ele se encontra. Com esses dois aspectos, você vai conseguir ter uma visão já. Você já vai começar a entender o que você está interpretando. Ou seja, um Sol em Câncer é uma pessoa que ela pode parecer muito fria para as outras pessoas, que ela pode parecer com uma natureza muito privada. Câncer é um signo muito privado, sabe? Então, assim, significa que essa pessoa não vai ser uma pessoa carinhosa, amorosa? Não significa isso. Mas a natureza de um Sol em Câncer é uma pessoa que ela é mais quieta, ela é mais na dela. Ela tem um mundo interno, um mundo privado muito dela. Então, esse Sol em Câncer, ele é um Sol mais tímido, né? Porque imagina assim, se Câncer ele rege a Lua, né? E eu tenho Sol em Câncer, significa que o meu Sol tá na casa da Lua, sabe? É como se o Sol, que é aquele astro todo expansivo, pra frente, luminoso, ele fosse para um lugar onde ele tem que iluminar aquela introspecção, iluminar aquele senso de lar, aquele senso de acolhimento, aquele senso maternal. É realmente como se o pai fosse para casa da mãe, basicamente, né? Se fosse falar num sentido arquetípico da coisa. Então, o Sol em Câncer, ele vai estar falando sobre isso, sobre uma pessoa provavelmente mais retraída, que ela pode parecer muito doce, talvez seja uma pessoa que pareça muito doce, tem um jeito, uma essência muito doce. Por quê? Por causa desse Sol. Agora vamos ler a Lua, né? A Lua que tá do ladinho, tá em Gêmeos. Então, novamente, o que é a Lua? A Lua é os padrões emocionais, é como você recebe e entrega afeto. E Gêmeos é o quê? Se você já sabe ou não sabe, eu vou dar mais um resuminho aqui nessa leitura. Gêmeos é um signo de ar, é um signo que vai falar sobre a comunicação, o intelecto, vai falar sobre uma expressão muito natural e fluida, sobre uma capacidade de tu se conectar com grupos e pessoas. Então, essa pessoa que tem essa lua em Gêmeos aqui, aos 27 graus, é uma pessoa que vai se comunicar muito bem, que vai conseguir se aproximar das pessoas através da comunicação, vai conseguir criar laços com as pessoas através da comunicação. Então você percebeu que eu peguei o significado da lua e o significado do signo de Gêmeos, eu juntei isso e eu começo a entrar num lugar de entendimento de como a pessoa se expressa e se sente acolhida, ou seja, é uma pessoa que gosta de ser escutada, né? Não que todo mundo não goste de ser escutado, mas essa pessoa tem uma necessidade um pouco maior. É uma pessoa que gosta muito de falar, que gosta de se conectar realmente emocionalmente com os outros através da conversa. Às vezes essa pessoa não vai ser tão de toque físico, talvez. Ela vai ser mais de realmente falar sobre um segredo dela. Vai ser sobre ela contar uma coisa que ela tem vergonha, que ela acha engraçado, que ela acha meio dela. E para ela aquilo vai ser tipo, nossa, eu me conectei com essa pessoa, né? Então, uma lua em Gêmeos, ela geralmente vai ser uma lua que se conecta bem com os outros, que vai conseguir expressar e receber afeto e nutrição emocional através, né, desse campo mais mental, porque ar, né, o elemento de ar, ele é muito mental. Ele vem muito através do intelecto, é aquela coisa do observador, né? Ele observa o que está acontecendo ao redor dele. Então, entende como a gente está chegando num lugar já. A gente tem um Sol em Câncer, uma pessoa que tem uma essência mais privada, tem um senso de lar, né? Ela tem um senso de assim, meus amigos, minha família, minhas coisas, meu jeito de fazer, meu cafezinho, meu bolinho, meu gatinho, meu cachorrinho. Ela tem essa coisa muito essencial dela, é uma coisa natural para ela, porque o Sol tá ali iluminando. Agora a gente tem a Lua em Gêmeos, que é uma pessoa mais comunicativa, que ela recebe mais afeto, se sente mais acolhida e nutrida emocionalmente através do intelecto, da conversa.
Ou seja, você já vê que existe uma certa oposição. Por quê? Eu já expliquei isso antes. Porque o Sol está na casa da Lua. Então, o Sol ele vai clarear muito essa coisa introspectiva. E, em contrapartida, a Lua vai se sentir muito bem falando. Então, é engraçado como o nosso mapa astral, e isso eu falo para todo mundo, ele tem essas contradições quando você vai interpretando, porque é como se fosse uma lição, sabe? É como se realmente fosse uma lição para você entender que você talvez tenha uma natureza mais quieta, mas você também gosta de se sentir escutado, você gosta de falar bastante sobre o que você pensa, o que você sente. Então, até agora, acho que tá dando para entender, né? E agora o ascendente que tá aqui, tá nos 2 graus aqui de Virgem, que também vai trazer um jeito dessa pessoa aqui, canceriana, que ela vai ter uma aparência mais reservada, uma aparência mais de que ela é organizada, de que ela tá no controle das coisas, que ela tá vendo o próximo passo que ela vai dar. Então, o ascendente em Virgem é muito isso. É uma pessoa que ela vai ter uma imagem mesmo de que ela é organizada. Por mais que ela não seja, o ascendente ele nem sempre vai falar a verdade absoluta. E esse é o grande ponto, né, do ascendente, que ele também é uma capa de proteção. Porque muitas vezes eu vejo que o ascendente da pessoa não tem nada a ver com a essência dela, com a missão dela. Mas é uma forma do próprio corpo, né? Assim como o nosso corpo é a nossa capa, é a nossa barreira física, ele, ele protege a gente de algumas coisas. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Pode ser que essa pessoa aqui ela seja vista como uma pessoa muito emocional, muito instável. Se alguém pega ela no flagra, por exemplo. Essa pessoa aqui canceriana tava conversando com um amigo e tava tendo uma conversa bem boa ali. Ela tava conseguindo se conectar com aquele amigo que ela tava conversando. Só que quem viu de fora pensou, nossa, como essa pessoa é sentimental, como essa pessoa é assim, tal, tal, tal. E daí essa pessoa veio configurada com um ascendente em virgem, ou seja, é um certo mecanismo de proteção para que ela possa ser vista com uma certa seriedade, um certo controle, para que ela não entregue o ouro já de cara, sabe? Então, se você olhar seu mapa astral, provavelmente você vai entender que existe uma dinâmica aí bem legal entre seu ascendente enfim, o seu sol, a sua lua, o seu lado norte, que é um outro vídeo daí que eu vou ter que fazer para vocês. Então você entende que existe todo esse rolê, assim de, de, de ter algumas capas de proteções, e as principais são o ascendente e o signo lunar, né? São as nossas capas de proteção contra o mundo externo, contra as coisas que podem ferir a gente, podem atacar a gente. Então, ok, João, já entendi, já estou juntando aqui o meu Sol, a minha Lua e o meu Ascendente, juntei eles com o signo que eles estão, e agora, o que eu faço? Agora a gente vai para a última parte aqui dessa explicação toda que eu tô dando. Claro, e obviamente existe muito mais a se aprofundar, mas se eu fosse ficar falando aqui, eu ia ficar sem voz, o vídeo ia ficar com 10 horas. Então, o próximo passo que você vai fazer é identificar em qual casa esses astros estão. Ou seja, lembram que eu falei que o ascendente demarca a casa 1? Ou seja, você sabe que o seu ascendente é a casa 1. Ou seja, ele vai falar sobre você. Então, agora que vocês eu vou começar pelo ascendente agora na explicação da visualização das casas, porque eu acho que é mais interessante e faz mais sentido, né? Então, assim, a pessoa que tem o ascendente em virgem, ela... a forma como ela vai se enxergar vai ser uma pessoa que tem uma necessidade muito grande, talvez de se provar, talvez de mostrar que ela é útil. Isso é bom ou é ruim? Nenhum dos dois. É tudo uma questão de visualização, né? Mas aqui, nessa casão dessa pessoa, por exemplo, ela tem isso. Por quê? Porque ela tem Urano, Plutão e tem um Marte aqui no final, no grau anarético de Virgem. Ou seja, eu vou tentar explicar por cima o que quer dizer, principalmente essa configuração desses dois aqui, que é a pessoa se sente às vezes muito desconexa com o outro. Ela se sente muito desconectada com o todo, com a comunidade dela, com a sociedade em geral.
e ela acaba entrando em alguns padrões de autodestruição, ou seja, ela tem um pouco de dificuldade, muitas vezes, de enxergar a própria essência, talvez de desenvolver uma autenticidade, né? Talvez essa pessoa aqui que tem o acidente em Virgem, com esses planetas aqui também, vai ser uma pessoa que tem um grande processo aí com autenticidade, com se sentir diferente, com sentir que não pertence, né? Porque a gente tem Urano e Plutão ali, né? Dois planetas super poderosos e que vão falar sobre transformações radicais. Então, quando a gente está falando da casa 1, é sobre você, como você se enxerga, quais que vão ser os processos que você vai passar na sua vida. Se não tiver nenhum planeta na casa 1, por exemplo, como dessa pessoa tem dois, tem três na verdade. Ah, João, não tem nenhum planeta na minha casa 1. Ok, você vai ter que ler de uma forma um pouco focada mais no signo, ou seja, se fosse só um ascendente em Virgem, é uma pessoa que vai ser vista como um pouco mais crítica, uma pessoa mais organizada, uma pessoa que vai ter uma mão que tem dedos mais longos, traços um pouco mais longilíneos, um corpo talvez mais magro, de certa forma, mais aberto, assim, no sentido de pernas mais longas, braços mais longos, enfim, você lê assim. Agora, se tiver planetas, já muda a história, né? Porque daí você vai ter que adicionar a energia daquele planeta naquele signo. Então, como eu falei, essa pessoa que tem aqui esse Urano com Plutão vai se sentir muito diferente. Vai se sentir que está sempre em um processo de renascimento, sempre num processo de descoberta de autoestima, de autenticidade. Como que eu posso expressar isso sem ser uma pessoa extremista, sabe? Ela vai estar sempre nessas. Ela vai ter processos muito fortes com a questão do criticismo, porque é um tema de Virgem. Ela vai ter um sentimento de que ela precisava ser diferente. Então tudo depende realmente de como vai estar aspectado aí essa casa 1. Agora que a gente viu que o ascendente é da casa 1, obviamente, vamos achar onde é que está o Sol. O Sol aqui, se vocês observarem, está na casa 11. Câncer na casa 11. Então, a casa 11 é uma casa que vai falar sobre comunidade, sobre amigos, sobre network. Vai falar sobre esse senso de coletivo, né? A casa 11 ela é regida por Aquário, né? Só para lembrar. Então, uma pessoa que tem o Sol na 11 em Câncer, como nesse caso aqui do mapa, vai ser uma pessoa que valoriza muito os amigos, que tem poucos amigos, mas que são aqueles amigos fiéis, que vai gostar de se comunicar muito, que os amigos dela vão ser um espaço muito seguro para ela poder se abrir e fazer toda aquela troca que a gente comentou sobre a Lua, né? Então é super interessante a gente ver aqui que existe também uma recepção mútua aqui, né? Mas isso é um assunto para outro vídeo. Então, a gente tem aqui na casa 11 o Sol, a gente tem Mercúrio e Vênus. Então, é uma pessoa que coloca os amigos, né, as pessoas da comunidade dela pra cima, que se comunica, que gosta de falar, cara, como tá bonito o teu cabelo, como tá legal, tá arrasou com essa roupa. Então, tu entende que agora a gente tá juntando o significado do planeta, o significado do signo e o significado da casa. Nisso você já começa a ter uma leitura básica do seu mapa, né? Então essa pessoa aqui, ela é uma pessoa que provavelmente ela tem alguns amigos, ela valoriza muito essa conexão, ela valoriza muito chamar os amigos para fazer uma janta na casa dela, para saírem para algum lugar, para ir num spa junto, para ir fazer alguma coisa junto. Então a pessoa que ela tem um lado muito sociável é algo muito natural. Por quê? Porque o sol tá ali. É uma coisa que ela já tem de essência, né? Então ela pode ter uma voz também muito ativa aí, ela pode ser uma pessoa que é muito percebida nos meios sociais dela, porque ela tem um Mercúrio e Vênus, né, que traz daí outros significados, mas de forma geral é isso. E de forma geral, um Sol na 11 é um Sol que vai ter um destaque maior nos grupos, entre os amigos, em novos ambientes com várias pessoas. Então você vai pegando a leitura de cada aspecto e vai juntando, né? É óbvio, vou reforçar mais uma vez aqui que tem outros vários inúmeros aspectos para a gente considerar e poder fazer uma análise mais certeira em que realmente é a essência da pessoa, mas esse vídeo é só uma introdução. E a Lua tá aqui do ladinho na casa 10, junto aqui com o Júpiter e o nodo norte. Ou seja,
A casa 10 é a casa da carreira, a casa do legado, a casa da profissão, é o meio do céu, né? Então é onde a gente quer chegar, é onde a gente vai chegar com o desenvolvimento dessas características da casa 10. Ou seja, a gente já viu que essa pessoa se comunica muito bem entre amigos, entre a sua família, entre aí os meios sociais, e na carreira também é um potencial muito grande. Essa pessoa recebe muitas oportunidades através dessa comunicação dela, que é muito maternal. E maternal não significa que a pessoa fica falando, ai, eu vou cuidar de você, mas é maternal no sentido da pessoa sempre levar a conversa com um jeitinho, como se ela também estivesse te enxergando e tivesse uma empatia e quisesse realmente entender teu lado. Então, na carreira, por exemplo, essa pessoa aqui vai se dar muito bem, porque ela tem uma Lua e Júpiter aqui em Gêmeos. Então, ela vai receber muitas oportunidades através da conversa. Ela vai estar conversando com um colega de trabalho, com um supervisor, com um superior. E por ela estar conversando com ele, falando as vontades dela, o que ela gosta, o que ela sente, ela vai estar abrindo muitas portas. Então, quando a gente tem uma Lua na casa 10, significa que a pessoa vai ter uma certa ajuda do universo para conseguir desenvolver os temas aí da carreira, né? Também pode estar falando de uma carreira um pouco mais instável, obviamente, porque uma Lua em Gêmeos é instável. Então, uma carreira um pouco instável, talvez no começo da vida, essa pessoa que eu tenha se perdido um pouquinho aí nesse rolê da carreira. Talvez ela tenha passado por várias coisas, talvez ela tenha ido para lugares que fez ela se sentir muito bem ou se sentir muito mal. Mas de forma geral, com o tempo, esse Júpiter aqui vai trazer muitos frutos bons, né? Que é um outro planeta que vai trazer algumas outras características, mas eu não vou me aprofundar nesse vídeo aqui. Então a gente conseguiu, a partir de 3 aspectos, entender o que é dessa pessoa. Que a essência dela mora essencialmente em preservar a sua comunidade, seus amigos, as pessoas que ela ama, e reconhecer essas pessoas também, mostrar para elas que elas são lindas e perceber como é bom ter essas pessoas na vida dela. Que essa pessoa vai ter uma aparência, né, uma forma ascendente, um pouco mais séria, um pouco mais fechada, um pouco mais crítica, um pouco mais autodestrutiva, com um poder sobre si mesma, um poder de consciência, uma pessoa muito autoconsciente aqui, essa pessoa, com certeza. E ela vai também ela vai talvez se sentir um pouco deslocada de algumas coisas, apesar de ela valorizar muito os amigos. Mas de forma geral da vida dela, ela se sente meio deslocada porque ela sente que ela é diferente. Por isso que ela valoriza tanto quem é próximo dela, quem ela considera sua família, as pessoas que trazem essa nutrição emocional. E a gente também entendeu que essa pessoa tem uma capacidade de crescimento profissional muito grande através das emoções dela, através de ela aprender a racionalizar e colocar as emoções dela de uma forma um pouco mais intelectual, colocar o que ela sente de uma forma valorosa, ou seja, se ela valorizar o que ela sente e ela aprender a expressar essa valorização que ela mesma descobriu dentro dela com as emoções, ela vai conseguir ter muitas oportunidades na carreira. Ela vai ser uma pessoa que vai ter vários negócios, né? Tem muito sobre isso. É uma pessoa que vai ter vários parceiros para ajudar ela nos seus negócios, vários, como é que fala o nome? Vários sócios, vários funcionários. Então é uma pessoa que tem uma capacidade muito grande de construir a sua própria rede, né? Ela só tem que, de certa forma, trabalhar esse aspecto ascendente dela, que é: eu não me sinto suficiente, eu não sinto que eu tô pronto, eu sinto que eu sou muito diferente, eu me sinto um peixe fora da água, eu sinto que eu sou muito autodestrutível, eu sinto que eu entro nos padrões de autossabotagem. Então, se ela trabalha isso, ela consegue desbloquear essa comunicação e essa água interna dela, que ela consegue comunicar para o outro e acaba recebendo muitas maravilhas na vida dela, né? Tanto que esse eixo aqui, basicamente, Gêmeos, Câncer, é o eixo do mapa que define essa pessoa, porque tem Júpiter, Lua, Sol aqui, tem também o Mercúrio aqui, tem uma Vênus. Então, tipo assim, os regentes da Lua tá aqui, o regente aqui da Lua é o Câncer, e o regente de Gêmeos é o Mercúrio tá aqui. Então, essa pessoa vai ter que desenvolver um senso de alto valor, de conseguir se expressar o que sente de uma forma que valorize ela e não que destrua ela, para ela conseguir se dar bem aí na vida, né? Então, esses são alguns aspectos que você
pode ler agora no seu mapa, se você abrir aí, que é basicamente, novamente, juntando o quê? O significado do Sol, da Lua e do Ascendente, o significado do signo de cada um desses posicionamentos e a casa que eles se encontram. Juntando esses três aspectos, você vai começar a já ter uma noção de como a sua psique funciona e qual é a sua natureza mais abundante, que é expressada aqui nessa carta natal. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar um PDF aí para quem quiser, um PDF gratuito, tá? A gente não precisa pagar nada, é um PDF gratuito, totalmente grátis. Você só precisa preencher um formulário que vai estar aí na descrição e você vai receber por e-mail esse PDF explicando como ler o seu mapa astral em 3 passos, que vai ser um adicional para esse aulão aqui, tá? Então é isso. Libra Vera Tarot fica por aqui e até mais.